Sabe quando um jogo parece maior que ele mesmo? Então, será que um único placar tem o poder de reescrever a história de uma rivalidade? Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira anatomia daquela goleada de 5-1 do Vasco sobre o Coritiba para entender exatamente isso. E tudo começa aqui, com este número, 5-1. Um resultado que não foi só um resultado, né? Foi um recado. Um placar elástico que fez muito, mas muito barulho e, claro, deu o que falar entre as torcidas. Vamos voltar para a cena do crime, digamos assim. Estádio de São Januário, o famoso Caldeirão Vascaíno pulsando. A data, 22 de setembro de 2023. Uma noite que, com certeza, ficou marcada na memória recente do clube. E logo depois do apito final, essa frase começou a pipocar na internet e veio de um site de torcedores. A maior goleada da história do confronto. Uau! É uma afirmação bem forte, né? Bem ousada. Ok, uma declaração dessas, tão categórica, a gente precisa investigar. Será que foi isso mesmo? A maior de todas? Bora cavar essa história. E aqui tá a pergunta de R$ 1 milhão, o centro da nossa análise. A empolgação daquele momento bate com os fatos, com os registros históricos? É hora de checar. E olha só, fuçando nos arquivos, a gente encontra outro resultado, um placar bem surpreendente, lá de 1948. O Vasco venceu o mesmo Coritiba por 7-2. Isso mesmo, 7-2. Um placar ainda maior. E aí, como é que fica aquela afirmação lá do começo? A chave para entender tudo isso está no contexto. Aquele 7-2 lá de 1948 foi um jogo amistoso. Já o 5-1 de 2023 foi valendo pelo Campeonato Brasileiro. E essa diferença é tudo. Porque quando a gente fala de jogo oficial, de competição para valer, aí sim, o 5-1 é o recorde. Agora vamos sair um pouco desse jogo específico para olhar o filme completo. Porque um jogo é uma foto, mas a história de verdade está nos números de todos os encontros entre eles. E que história, hein? 57, esse é um número de vezes que Vasco e Coritiba se enfrentaram em partidas oficiais. É muito chão, são muitos capítulos. E no retrospecto geral, a vantagem é clara, né? É vascaína. Quase metade dos jogos, 46%, terminaram com vitória do Vasco. O Coritiba venceu 30% das vezes e os outros 25% foram empates. E se a gente for mais a fundo, os números só confirmam essa superioridade. O Vasco não só ganhou mais vezes, como também marcou bem mais gols, 80 contra 63. No final das contas, isso se reflete num aproveitamento de 54% contra 38% do Coritiba. É uma diferença considerável. Certo. Então, qual é o ponto principal aqui? Como que a gente junta a emoção daquela noite de 2023 com a frieza desses números que vêm de décadas de confrontos? Vamos resumir a ópera. Primeiro, o Vasco tem, sim, um domínio histórico no confronto. Segundo, a goleada de 5-1 em 2023 se consolida como a maior em jogos oficiais, um marco importantíssimo. E, por fim, aquele 7-2 de 1948, apesar de ser um placar maior, fica em outra caixinha, a dos amistosos. E a gente termina com essa provocação. Um único placar, por mais marcante que seja, ele tem o poder de definir décadas de uma rivalidade? Ou ele é só o capítulo mais recente, o mais emocionante talvez, de uma história que, olha, continua sendo escrita a cada novo jogo? A discussão fica no ar.